A disputa judicial pelo transporte público em Marília, negócio que não acaba nunca, né? Nesse mês aí, em um mês, por 3 vezes houve mudanças. Sai uma, entra duas. Sai as duas, entra uma de novo. Aí é um preço de tarifa, quando sai, entra outro. O povo dos distritos, né? Rosária, Padre Nóbrega, esse povo está sofrendo, gente. Põe na quadrada, Eli. Desde que as duas empresas vencedoras das licitações do transporte público em Marília voltaram à atividade, a rotina dos passageiros também começou a ser normalizada. Mas, por enquanto, aqui no terminal rodoviário urbano, o que não faltam são reclamações. Precisa melhorar mais a empresa, porque assim, às vezes a gente está no ponto, passa, não pega a gente, então precisa melhorar mais. Ainda está complicada a situação? Ainda está complicada a situação, principalmente para Nóbrega. Deveria ser melhorada a logística da saída de ônibus no terminal. E a configuração dos bancos poderia ser melhor e melhorada até. Em menos de um mês, os usuários do transporte coletivo enfrentaram 3 modificações do serviço. Para Cristiane, que mora no bairro Nova Marília 3 e utiliza o transporte coletivo diariamente para ir ao trabalho, agora não há mais do que reclamar. Para mim está ótimo. Às vezes a pessoa reclama muito, né? Nada pro roubo tá bom. Seu bairro, os ônibus estão passando no horário, tudo certinho? Para mim tá normal. Eu pego de manhã, uma hora que eu pego, passa no horário certo. Mas para quem mora nos distritos de Padre Nóbrega, Dirceu e Rosália, e em alguns bairros da zona norte de Marília, principalmente, o cenário é um pouco diferente. Os passageiros ainda reclamam que não sabem os horários corretos dos ônibus, nem os itinerários. No terminal rodoviário também flagramos o desembarque de passageiros fora das plataformas, algumas vezes por falta de espaço no local para que todos os ônibus possam estacionar. A lotação é demais. Quer dizer, as duas empresas voltaram a operar em Marília, mas a situação ainda não está normalizada. Para nós, não. Para o meu lado, ainda não. Só se da agora para tarde, né? Até amanhã. Vamos ver, agora estamos dizendo, todo mundo está ouvindo dizer que amanhã vai paralisar de novo. Se paralisar, a gente está danado. A insegurança de Dona Maria de Fátima é compartilhada por muitos passageiros e até por funcionários das empresas. Pessoas como o Juraci, que já transporta passageiros pelas ruas de Marília há mais de 10 anos. Fica difícil para mim, para o usuário também, né? Que fica sem decisão da empresa. Não tem que ter uma empresa definitiva aqui em Marília, né? Dá para ficar um pouquinho com medo, né? Mas espero que isso não aconteça mais, né? Mas até que ponto esta disputa judicial, com concessões ilimitadas de liminares, pode prejudicar os usuários do transporte coletivo em Marília? Segundo os especialistas, a tendência é que a situação se estabilize até que o processo seja julgado em última instância, prevalecendo a chamada função social da lei. Toda vez que nós estivermos diante de uma possibilidade de dano irreparável para alguém em uma determinada situação, ele pode ir à justiça e pedir alguma medida liminar, seja num mandato de segurança, seja numa tutela antecipada, que nós chamamos, né? Mas também isso tem um limite quando se trata do interesse público, não um limite jurídico, que isso pode entrar. De todos que nos não vai estar brigando, eles estão litigando por interesses privados, né? Só quem está sofrendo o grande dano é a população, que são estimados em 40 mil, né, usuários das empresas de ônibus de Marília. Segundo o advogado que representa as empresas que operam o serviço atualmente, desde o início do processo licitatório, mais de 20 ações foram propostas na Justiça e 4 liminares foram expedidas. Se questionam as licitações que foram propostas pela Prefeitura, já finalizados os contratos assinados. Então, as partes autoras das ações estão questionando a validade dessas licitações que estão distribuídas na 3ª Vara Civil, na 5ª Vara Civil e na Vara da Fazenda Pública de Marília. Para tentar acabar com este vai e vem das empresas na exploração do serviço de transporte público em Marília, o advogado ingressou com mais uma ação, desta vez pedindo para que a análise dos processos referentes ao assunto sejam centralizadas em um único órgão julgador. De certa forma, o que ocorre é que, de todas essas ações, existem recursos, e esses recursos também estão sendo distribuídos em várias câmaras dentro do próprio Tribunal de Justiça. Então, para evitar este vai e vem de decisões, foi feito um pedido para que se unifique, se decida qual a Câmara competente para, de uma vez por todas, unificar e julgar todos os recursos e todas essas ações que envolvem o transporte coletivo de Marília.
Já o presidente da Indurb, órgão responsável pela administração do terminal e pela fiscalização do serviço oferecido pelas empresas, disse que, além de cumprir as determinações judiciais, colocou em funcionamento uma espécie de disque denúncia do transporte. Quem tiver reclamações ou sugestões sobre o serviço, é só ligar para o número 156. Esse serviço está em funcionamento, ela está colocada em todos os veículos que são utilizados no transporte coletivo, e é um canal direto da população, do usuário, para com a Indurb. Então, nós recebemos as reclamações diversas relacionadas ao transporte coletivo, entramos em contato com as empresas, passamos oficialmente essas reclamações para que elas sejam solucionadas e, após um tempo, retornamos para o usuário uma ligação perguntando se isso já aconteceu, se melhorou a prestação do serviço, como é que ela está.